A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus Todo-Poderoso, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, o livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento 24AD. Escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você só vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem a reprise das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. Dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos,
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui, se fazendo presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Diz assim a oração: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor, Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 18. A oração de número 18, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim na oração de número 18: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir. Para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos dar início à nossa live pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolham aí o seu número de 1 a 24
para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5 para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente apenas 3 versículos. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu Amós capítulo 5, que contém 27 versículos, que diz assim: Deus despreza a hipocrisia. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: e ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Saiu agora o rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Tiago para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que fala assim: o domínio da língua, nos versículos 2, 3 e 4. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também os maus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos aqui, 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 5 contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. Nos versículos 5, 6 e 7. Ora, a quem é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia, em rogos e orações. Mas aqui vive em deleites, vivendo está morta.
Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20 par e 19 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 10 contém 19 versículos, que diz assim: vitórias de Davi sobre os amonitas e os sírios. Nos versículos 2, 3 e 4. Então disse Davi: usarei de benevolência com Amnum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-los acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e para transtorná-las. Então tomou Anum os servos de Davi e lhe raspou metade da barba. Também lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sai o rebanho de número 10 par e rebanho de número 9 ímpar. 10 par e 9 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Livro dos Apaixonados. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Cantares, capítulo 2, contém 17 versículos, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentei-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22 par e 21 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico com 27 capítulos. Vamos aqui no livro de Levítico com 27 capítulos. Capítulo 10 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Capítulo 10 do livro de Levítico contém 20 versículos, que fala sobre os sacerdotes e a bebida alcoólica e as bebidas alcoólicas. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel
todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu estarei apresentando um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando em todos os nossos canais. Diz assim: muita atenção, basta você provar que na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido
crer no Senhor Jesus, não pagará um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas de receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 10. Oração de número 10, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 10. Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu santo, o Espírito Santo de verdade, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, de verdade em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4 par e 3 ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres, nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Naum, capítulo 3, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 3 contém 19 versículos e fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias que vendeu as suas nações, com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias.
Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face. Às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Fala sobre o castigo de Judá. Contém 18 versículos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor, e estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 1 contém 17 versículos, que fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tentando-se deitado, dormia um profundo sono. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par e 15, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Neemias com 13 capítulos. Saiu o capítulo 4. Neemias, capítulo 4, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 23 versículos, que diz assim: Os inimigos atrapalham as obras. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificáramos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: Que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão a Cabaloão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo,
vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezado, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-los por presa na terra do cativeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Coríntios 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. 1 Coríntios capítulo 3 contém 23 versículos, que diz assim: as divisões e contendas na igreja. Nos versículos 4, 5 e 6, diz assim: porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês em todos os nossos canais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9.
Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu estarei apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando em todos os nossos canais para todos vocês, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independentes do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da oração. Vamos aqui à oração. Oração de número 9. Oração de número 9, lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. A oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça sempre a abundância do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e nós trabalhamos com sorteios
para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Sai o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 2 do livro de 1 Crônicas. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de 1 Crônicas, que contém 55 versículos. Fala sobre a genealogia de Jacó e Davi. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: esses são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Sela. Esses 3 lhe nasceram da filha de Sua, a Cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro, o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: promessa aos fiéis, nos versículos 16, 17 e 18. Então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu o memorial que foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 15. Jó, capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Jó, capítulo 15. Vamos aqui no capítulo 15 do livro de Jó. Contém 35 versículos, que diz assim: ele fala outra vez, nos versículos 13, 14 e 15. Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 10 do livro de Números. Capítulo 10 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher aí um número de 1 a 24. Façam aí a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Capítulo 10 do livro de Números tem
36 versículos, que fala assim: os israelitas partem do Sinai. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim: e aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiu pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Contém 22 versículos, que diz assim: conjuração à fidelidade e diligência, nos versículos 3, 4 e 5. Porque diz assim: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: a união dos judeus e gentios em Cristo, nos versículos 12, 13 e 14, diz assim: que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia de número 48. Muita atenção. É possível em um hospital os médicos, os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados, para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igrejas, quando todo aquele que possui títulos de liderança ou trabalhos nos ministérios do Senhor Deus da Bíblia Sagrada com cargos e títulos espirituais e se dizem ser imperfeitos ou pecadores. Por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeitos, e você, ou quem você trouxer, até nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 9, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas.
E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 16. Oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 16. Santíssimo Senhor Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa e desse comércio, desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizar em um número de 1 a 24. Façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, que contém 52 versículos, que fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3. Contém 12 versículos, que diz assim: a falsidade dos profetas. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhe dá na boca preparam guerras. Portanto, se vós fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhos se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios,
porque não haverá resposta de Deus. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 2 Crônicas. Contém 36 versículos, que diz assim: Ezequias promove a reforma. Nos versículos 20, 21 e 22. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiores da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecem sobre o altar do Senhor. Eles mataram os bois e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação e lhes impuseram as suas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 19 do livro de Êxodo. Capítulo 19 do livro de Êxodo. Vamos aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo, contém 25 versículos, que diz assim: Deus fala com Moisés no Sinai, nos versículos 5, 6 e 7. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Obadias com apenas um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com apenas um capítulo que contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 1, 2 e 3. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações o emissário, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado
é o Senhor. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Enquanto isso, vocês vão meditando aí e escolham um número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que depois desse novo desafio eu estarei sorteando os 24 números para vocês estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Número 6, Tiago, capítulo 3. Número 2, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 17, 2 Samuel, capítulo 10. Número 24, Cantares, capítulo 2. Número 23, Levítico, capítulo 10. Número 14, Judas, capítulo 1. Número 12, Naum, capítulo 3. Número 19, Sofonias, capítulo 1. Número 11, Jonas, capítulo 1. Número 1, Neemias, capítulo 4. Número 13, 1 Coríntios, capítulo 3. Número 22, 1 Crônicas, capítulo 2. Número 9, Malaquias, capítulo 3. Número 21, Jó, capítulo 15. Número 10, Números, capítulo 10. Número 16, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 8, Efésios, capítulo 2. Número 3, Lucas, capítulo 2. Número 4, Filipenses, capítulo 4. Número 5, Miqueias, capítulo 3. Número 15, 2 Crônicas, capítulo 29. Número 7, Êxodo, capítulo 19. E número 20, Obadias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba AIG 1318 37 300, e até as 1 hora e 40 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas.
para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nos nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem de Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.